Olá, queridos e amados irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria estamos aqui neste vídeo para comentar sobre a revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2023. Estamos abordando o tema sobre a terceira epístola universal do apóstolo João. O tema desse trimestre é baseado sobre terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nosso querido comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, de Braço Parque Esplanada, em Embu das Artes. E nós estudaremos nessa terceira epístola do apóstolo João alguns atributos importantes. Descrito com apenas 15 versículos, a epístola foi endereçada ao presbítero Gaio, trazendo 14 lições que estudaremos ao decorrer destes dias e semanas, que trataremos sobre andar na verdade, o serviço, o amor ao próximo, o exercício do ministério cristão, liderança saudável e também atributos do discípulo de Cristo. Essas características são importantes para nos basearmos como o Senhor quer que nós sigamos. Por isso, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, capacite, conduza, esclareça no estudo acerca deste importante livro, a Bíblia Sagrada. Lembrando a vocês que o objetivo do Foco na Lição é tratar e apresentar de forma resumida os conteúdos de cada uma dessas 14 lições. E hoje falaremos sobre a lição de número 6, que nos descreve: o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Texto áureo. Quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Na verdade aplicada, para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais do que um atributo humano. Ser escolhido e abençoado por Deus torna-se algo importantíssimo. Os objetivos dessa lição é expor princípios do discipulado, ensinar sobre o compromisso do discípulo, mostrar os critérios validados por Deus. Usaremos como texto base e referência 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de número 5 ao 7. Introdução. Engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência ou força humana. Devemos nos lembrar que Samuel se enganou a ungir o novo rei. Deus ensinou que um discipulador precisa estar alinhado com o coração dele e com as bênçãos que ele tem a derramar sobre aqueles que são escolhidos por ele, não tendo as suas próprias convicções, mas as convicções de Deus como norte daquilo que precisamos cumprir como propósito. No ponto 1, a escolha de Deus, Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão. Qual era? Ungir o segundo rei de Israel. Aquele que seria o líder conforme o seu coração e a sua escolha. Devemos lembrar que o primeiro rei, Saul, foi levantado a partir de um clamor do povo. Aquele rei, ele estava sendo conclamado, pois as pessoas ao redor tinham as nações vizinhas como referência, o que desagradou e desapontou muito a Deus. Não era o plano de Deus para aquele momento e aquela nação. O sistema de governo que existia era um sistema completamente teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governava. Estava sendo, então, por parte do seu povo, rejeitado. A escolha de Deus é um critério importantíssimo e indispensável. Não é segundo a aparência. O primeiro rei, embora tenha sido de acordo com as aparências físicas, onde a Bíblia ressalta em 1 Samuel 9,2 que ele se sobressaía sobre todo o povo, o que deve ter causado talvez uma admiração quanto à sua apresentação ou quanto àqueles que estavam ali vendo a Saul. Isso pode ter tornado também uma referência para Samuel acreditar que Eliabe, irmão de Davi, poderia ser o próximo rei.
Primeiro, a base daquilo que Deus tem escolhido não está concretizada através do alinhamento do seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu coração, com o seu propósito. Saul não tinha o verdadeiro coração de um discípulo que poderíamos comparar como discípulo de Cristo. Por isso, precisamos estar alinhados ao coração de Deus. E isso, escolher cabe apenas a Deus. Ele quem elege, quem chama alguém para servir na sua obra. É uma escolha exclusiva do nosso mestre, que pode inclusive acontecer na infância, como foi em Jeremias 1:5, que ele declarou que estava delegando Jeremias para as nações. Quem escolhe e faz os propósitos e rege os planos é o Senhor. No ponto 2, trataremos sobre o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Por isso que o profeta Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. É preciso fazer a obra que Deus manda de forma consciente, equilibrada e também eficiente. De forma integral, Diótrefes mostrou que era negligente com o chamado. Por isso, foi comparado sendo um mau discípulo. Honrar a Deus se torna um verdadeiro princípio para aqueles que servem. Por isso que o discipulador precisa honrar a Deus, o Senhor, pelo que ele é e não pelo que ele faz. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve primeiramente honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Honrar a igreja de Cristo, honrar a igreja possui uma característica importante. Possuir um coração que sirva sem restrições, como fazia Gaio, como fazia Demétrio, que andavam na verdade. Honrar a igreja é quem, de fato, tem o coração voltado à obra de Deus. Quem não honra a igreja busca um reconhecimento e um domínio e acaba agindo por autoritarismo, como fez Diótrefes. No ponto que nós estamos expressando, honrar ao próximo faz parte também deste conjunto. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e também fora dela. Honrar o próximo é uma ordenança devida a todos os discípulos de Cristo. No ponto 3, aprendemos que a conduta do escolhido, o verdadeiro discípulo, é aquele que cumprirá o seu propósito e ainda que se acha incapaz de fazê-lo, Deus o revestirá. Ele será idôneo, responsável por tudo que está sobre os seus cuidados. Não medirá nenhum esforço para fazer a obra de Deus com decência, com cuidado, com zelo, para fazê-la avançar. Por isso, também um dos atributos adorar a Deus, ter como conscientização que o meu serviço é adoração a Deus, antes de aparecer ao público. Nós devemos lembrar que Davi já era conhecido por Deus. Davi estava escondido no campo, atrás das malhadas, enquanto cuidava das ovelhas, que nem suas eram do seu pai. Tinha profunda comunhão com Deus. Antes de sermos vistos pelo povo, precisamos buscar, como discípulos, sermos enxergados por Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os salmos de Davi mostravam intensamente o que era verdadeiramente adorar. Em contraste com Davi, Diótrefes tinha uma capacidade incomum. Ele não poderia ser considerado um adorador, pois faltava humildade. E isso era gerado através de atitudes que mostravam ser de um mau discípulo egocêntrico. Quem busca glória para si rouba a glória de Deus. E muitas das vezes não percebe que as trevas estão tomando conta da sua vida. Se somos servos, devemos ter em mente que não somos celebridades. Lutar as guerras de Deus é um atributo também importantíssimo. Os irmãos mais velhos de Davi lutavam as suas próprias guerras, as guerras de Saul.
Mas Deus queria que o rei lutasse as suas guerras. Quando vemos Davi conclamando, disse: eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade, para a sua própria guerra, se aproveitando de suas benesses como autoridade sobre alguma coisa ou sobre alguém, mas tem uma atitude diferente. Como fez Saul em diversos momentos de suas oportunidades, trazendo somente para si, é assim que nós não podemos tirar como referência, e sim fazer como Davi, possuir a característica de lutar por Deus. Diótrefes era uma pessoa muito importante, de um coração muito pequeno. Sua missão era importante, mas a sua forma de agir era extremamente pequena. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não se baseando nas causas de Deus. Por isso que obedecer a Deus é importantíssimo. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para unir a casa de Jessé, ungir o futuro rei. A obediência nos convoca, nos convida, nos adverte a termos a qualidade indispensável a um bom discípulo. Quem obedece cumpre a missão, como fez Jesus. Mesmo diante do sofrimento da morte e da cruz, graças à obediência fidedigna a Deus, nós somos salvos. Por isso concluímos que Deus escolhe as coisas que são loucas para confundir as coisas que são sábias. Pela ótica humana, Saul seria o melhor rei e tinha a melhor cotação para isso, melhor até mesmo que Davi. Samuel achou que até os seus irmãos eram melhor que Davi aparentemente. Mas Deus, o olhar dele que não erra, trouxe o olhar abençoador para o coração de um homem que estava alinhado ao coração de Deus. Por isso, o óleo ungido dele, o óleo precioso dele, foi derramado sobre a cabeça de Davi para liderar o povo de Deus com justiça e zelo. E assim chegamos ao final deste vídeo e eu agradeço a você por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição vamos tratar sobre o tema da lição 7, que nos fala: o verdadeiro discípulo reconhece sua segurança, que vem de Deus e não dos homens. Lembrando a todos vocês que o PDF com o plano de aula e a sugestão desta lição que abordamos está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe, boa aula e até o próximo foco na lição.